Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, 3 de junho, a Igreja celebra São Carlos Luanga e companheiros. O cristianismo de tão recente pregação na África já se orgulha dos seus primeiros mártires, que hoje a liturgia comemora. São eles Carlos Luanga e 22 companheiros. A pregação da fé naquele continente não foi fácil. A África, até pouco continente misterioso, abriu-se aos europeus só depois da metade do século passado. Por 4 séculos, o mercantilismo ocidental tinha violentamente praticado o tráfico de escravos. No fim do século passado, realizou-se outra violência com a divisão da África por parte das potências coloniais. Com um passado tão triste, a religião dos missionários brancos foi olhada com muita prevenção. Era necessário que os missionários, com paciente caridade e abnegação, se intensificassem como homens de Deus e não colonizadores. Este impasse foi pago com o sangue de muitos missionários, inclusive com o martírio de alguns dos primeiros cristãos africanos. Isso se deu, sobretudo, em Uganda, por volta de 1879. Conseguiram entrar os padres brancos, congregação fundada pelo cardeal Lavoyer. Com paciente catequese, conseguiram estes padres converter vários indígenas, entre os quais pajens na corte do rei. Depois de 6 anos de frutuoso trabalho apostólico, grande provação ia se abater sobre a jovem cristandade. O novo rei Mwanga decidiu extirpar a presença cristã de Uganda. O pajem Dionísio, de 17 anos, foi apanhado ensinando religião. O próprio rei atravessou-o com uma lança, deixando-o penar a noite toda, e na manhã seguinte mandou decapitá-lo. Era o dia 25 de março de 1886. Naquele mesmo dia, o soberano ameaçava com a pena de morte todos os que rezassem, isto é, os cristãos. Compreendendo a gravidade da situação, o chefe dos pajens, Carlos Luanga, reuniu-os, passou a noite com eles em vigília de oração, batizou 4 catecúmenos, preparando-os assim para o pior. No dia seguinte, perante o rei, Carlos e 16 pajens não só afirmaram que rezavam, mas que estavam dispostos a continuar a fazê-lo. Condenados à morte, aguardavam o momento de serem levados para o lugar da execução, distante 70 quilômetros. Entre mentes, foram assassinados outros funcionários da corte. Para aterrorizar os jovens pajens, o rei mandou queimar vivo seu chefe, Carlos Luanga, sem resultado. Todos perseveravam. Assim, no dia 27 de janeiro de 1887, morria afogado o último dos 22 mártires de Uganda. Os célebres mártires foram beatificados em 1920. Carlos Luanga foi declarado patrono da ação católica e da juventude africana. Durante o Concílio Vaticano II, foram elevados à honra dos altares os heróis da jovem igreja ugandense. Esta página de heroísmo parece reviver cenas dos primeiros mártires da igreja. Hoje, a Uganda é um dos países mais cristãos de toda a África. Mais uma vez se verificou a famosa profecia: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. São Carlos Luanga e companheiros, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.